Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos, estes minutos que nos foram reservados para estas reflexões. Então hoje, aqui nos encontramos, nesse dia 28 de setembro do ano de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro Apostilas da Vida. São anotações do espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje o capítulo para as nossas reflexões é o capítulo de número 12, que tem como título No Grupo da Fraternidade. Então aqui André Luiz nos traz ensinamentos, reflexões para este momento, conforme nós encontramos neste capítulo, acerca do grupo de fraternidade, aquele grupo de irmãos, aquele grupo de companheiros, conforme nós encontramos na definição do nosso dicionário da língua portuguesa sobre fraternidade, aquele laço de parentesco entre irmãos, uma irmandade, uma união, afeto de irmão para irmão, afeição, afeto, afinidade, amizade, amor, atração, combinação. Então, tudo isto nós encontramos em um verdadeiro grupo de fraternidade. Será que nós já estamos verdadeiramente vivendo e convivendo em um grupo verdadeiramente fraterno, conforme a definição da língua portuguesa, que ainda é uma definição bastante acanhada, comparando-se com o grupo de fraternidade que realmente nós devemos fazer parte, que nós fazemos parte no mundo espiritual, aquela fraternidade que Jesus nos ensinou na prática. Sem sombra de dúvida que ainda temos muito que caminhar, mas sem sombra de dúvida que nós, todos nós, um dia chegaremos a esta condição de fraternidade, porque sem sombra de dúvida que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, mas nós precisamos também, sem sombra de dúvida, nos comportarmos desta forma, vivenciarmos no dia a dia esta fraternidade, colocarmos este amor em movimento, auxiliando as criaturas que estão à nossa volta, para que nós também possamos receber o auxílio, o amparo, a proteção de companheiros encarnados e desencarnados. Porque, sem sombra de dúvida, de auxílio, de amparo, de proteção, de assistência, todos nós necessitamos. Então aqui André Luiz, ele começa nos dizendo o seguinte, logo no primeiro parágrafo, que no grupo da fraternidade, o coração está sempre disposto a servir. Então aqui ele nos chama a atenção logo no primeiro ponto, no primeiro parágrafo, que num grupo verdadeiramente de fraternidade, num grupo verdadeiramente fraterno, no seu sentido mais amplo da conceituação e da vivência, o coração está sempre disposto a servir, está sempre disposto a estender mãos amigas, mãos fraternas, para auxiliar companheiros de jornada que estejam em condições de necessidades maiores do que a nossa.
Num grupo verdadeiramente fraterno e nós nos comportando de forma fraterna, nós não olharemos em primeiro lugar as nossas dificuldades para resolvermos em primeiro lugar as nossas. Nós nos preocuparemos e estaremos sempre dispostos, mesmo com um monte de problemas, nós estaremos sempre dispostos a auxiliar outros companheiros que também estão com problemas. Então aqui André Luiz nos diz que em seu santuário, ou seja, em seu santuário de grupo verdadeiramente fraterno, a alma do irmão não indaga. Então, num grupo verdadeiramente fraterno, nós não faremos indagações. Nós também não desconfiaremos dos nossos companheiros de jornada. Nós também não feriremos. Nós também não perturbaremos. Nós também não humilharemos ninguém. Não se exonera do dever de auxiliar a todos. Então aqui André Luiz nos fala que em um grupo, em um santuário verdadeiramente fraterno, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, não perturba, não humilha e ao mesmo tempo não se exonera, ou seja, não se exime, não tira o corpo fora, conforme nós falamos no linguajar popular, em auxiliar aquele dever de auxiliar a todos. E também ele acrescenta que num grupo verdadeiramente fraterno, nós não nos afastaremos dos infelizes para que o esquema de Cristo se cumpra nos mais necessitados. Porque aqui, conforme André Luiz nos lembra, Jesus deixou bem claro para todos nós que ele veio ao mundo para os doentes. Ele não veio ao mundo para os sãos, porque conforme ele mesmo disse, os sãos não precisam de médicos. E Jesus, na condição de médico dos médicos, ele disse de uma forma bem clara que havia vindo ao mundo e deixou aqui para nós os seus ensinamentos para aqueles mais doentes do que nós. Então é por isso que André Luiz nos fala que aquele que se comporta verdadeiramente de forma fraterna não se afasta dos infelizes para que o esquema de Jesus se cumpra nos mais necessitados. Porque se nós nos afastarmos dos mais necessitados, como que os ensinamentos de Jesus, já que ele disse que veio ao mundo para os mais necessitados, para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos, já que nós somos as extensões das mãos, dos braços de Jesus aqui na terra, e se nós nos afastarmos dos mais necessitados, como que estes ensinamentos, conforme ele nos fala aqui, como que os esquemas de trabalho de Jesus se cumprirão aqui na terra? E aí ele diz ainda na sequência que num grupo verdadeiramente fraterno, nenhum de nós reclama, principalmente da quantidade de serviço. Também num grupo fraterno, não desanimamos quando nós estamos verdadeiramente integrados em um grupo de fraternidade para um trabalho caritativo, nós não desanimaremos em relação à questão do trabalho, pela quantidade do trabalho. E ainda ele nos fala que num grupo verdadeiramente fraterno, e nós estamos ali na condição de membros deste grupo de fraternidade, nós também não nos revoltaremos contra as situações, contra as coisas e contra, em especial, outros irmãos de jornada. E ainda ele nos fala que num grupo de fraternidade, nós não choraremos perdendo tempo. Então aqui ele nos fala que quando nós estamos reclamando, nós estamos chorando, nós estamos desperdiçando o tempo que é tão precioso para todos nós e ao mesmo tempo estamos colocando ali, digamos assim, as energias nossas, desperdiçando energias, dispêndios de energia que também é altamente preciosa para todos nós. Tempo e energia, sem sombra de dúvida, que são preciosíssimos para todos nós, principalmente em um grupo de fraternidade, onde nós temos ali um campo vastíssimo de trabalho e companheiros necessitados de nós. E ainda ele nos diz que num grupo de fraternidade,
nós não asilaremos pensamentos envenenados e, ao mesmo tempo, não destruiremos as horas em palestras inúteis. Então, aqui ele nos fala que quando nós aprendermos verdadeiramente vivermos em um grupo de fraternidade, nós não desperdiçaremos também as horas em palestras, em conversações inúteis, porque aqui também, sem sombra de dúvida, que estas palestras ou conversações inúteis, conforme o termo que ele utiliza aqui, isso também é desperdício de tempo ou, neste caso aí, não aproveitar de forma correta o tempo que nós temos à nossa disposição e que não é nosso, já que nós sabemos que o tempo é de Deus e que está provisoriamente sob a nossa administração. E ainda ele nos diz que aquele que se comporta verdadeiramente de forma fraterna não exibe braços inertes, ou seja, aquele que se comporta de forma verdadeiramente cristã, verdadeiramente fraterna, ele não fica de braços cruzados enquanto outros companheiros de jornada estão necessitando da sua ajuda, da nossa ajuda. É por isso que ele diz que aquele que se comporta verdadeiramente de forma fraterna não exibe braços inertes e, ao mesmo tempo, não mostra o rosto sombrio, mas sempre um sorriso nos lábios, feliz da vida por ter a oportunidade de aprendizado, a oportunidade do auxílio, a oportunidade de estender mão e mãos àqueles companheiros que estão em necessidades maiores do que as suas mesmas. E aí ele nos diz ainda que aquele que se comporta de forma fraterna não cultiva o espinheiro do ciúme. Então, com certeza, todos nós, ou quiçá a maioria absoluta de nós que nos encontramos aqui na Terra, encarnados e desencarnados, ainda precisamos aprender esta lição, porque ainda carregamos conosco este fel do ciúme, ainda carregamos conosco este vício que ao longo dos milênios nós teimamos e teimamos em não deixar para trás. E ainda ele nos diz que aquele que se comporta de forma verdadeiramente fraterna não cava o abismo da discórdia. Ou seja, se nós nos comportarmos de forma verdadeiramente fraterna, não iremos cavar entre você, entre nós, companheiros de jornada, ali pertencentes ao mesmo grupo de fraternidade, um abismo da discórdia. Todos trabalharão em prol do mesmo objetivo, que é o da fraternidade, os laços entre irmãos. E ainda ele diz que não dá pasto à vaidade. Então, aquele que se comporta de forma fraterna, ele não é vaidoso. Ele trabalha, estende a mão, ajuda, vai ao encontro daqueles mais necessitados, vai em busca do infortunado, vai em busca do infortúnio oculto e não se envaidece de estar numa condição de auxiliar alguém, porque ele sabe que o primeiro auxiliado é ele próprio. Ele não está propriamente auxiliando o outro, mas sim a ele mesmo no seu soerguimento. E ainda ele diz que aquele que se comporta de forma fraterna, ele não se julga superior. Porque quantos companheiros de jornada que auxiliam em algumas situações, em alguns momentos, outros companheiros que estão em necessidade, sejam necessidades materiais ou necessidades morais, e depois ele fica se sentindo numa condição de superioridade pelo fato de ter tido a oportunidade de auxiliar. Sem sombra de dúvida que não podemos nos comportar assim, porque transitoriamente nós estamos naquela condição de auxiliar, mas sem sombra de dúvida, aquele que auxilia hoje, amanhã ele poderá estar na condição de necessitado de ajuda. Aquele que você auxiliou hoje, na verdade, você está preparando aquela criatura para que amanhã ele esteja em condições de auxiliar. E quem garante que não será você,
nesta inversão de papéis para que nós possamos aprender as lições que necessitamos aprender. Você, eu, qualquer um de nós estarmos no lugar daquele que nós auxiliamos e ele no nosso lugar auxiliando-nos na nossa caminhada. É por isso que nós não podemos, de forma alguma, nos colocarmos nesta condição de nos julgarmos superiores às outras criaturas. Por melhores que sejam as condições nas quais estejamos inseridos, não deixarmos que esta vaidade tome de conta de nós e nos colocarmos nesta condição de superiores às outras criaturas. E ele diz ainda que aquele que se comporta de forma fraterna não se adorna com as inutilidades do orgulho. Inutilidades do orgulho, sem sombra de dúvida, que quando nós nos adornamos com orgulho, isso tudo, sem sombra de dúvida, que é inutilidade, um peso para a nossa vida, e que também, conforme nós encontramos na doutrina espírita, orgulho e egoísmo são aqueles maiores entraves que prejudicam a marcha evolutiva da humanidade, marcha evolutiva no sentido moral em especial. E ainda ele diz que aquele que se comporta de forma fraterna não se avilta com a maledicência, ou seja, aquele que se comporta de forma fraterna, ele usa corretamente a língua, ele não é maledicente. E ainda diz que aquele que se comporta de forma fraterna não se ensorbebece e não foge à paciência e à esperança para confiar-se às trevas da indisciplina e da perturbação, porque o companheiro de fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante. Então aqui ele nos deixa aqui várias lições neste ponto das reflexões, onde ele fala sobre a necessidade da paciência, a necessidade da esperança, a necessidade de constantemente, através da nossa vigilância, não cairmos na indisciplina e não sermos atingidos pela perturbação e, ao mesmo tempo, enxergando em nossos companheiros de jornada aqueles necessitados de perdão, assim como nós também necessitamos de perdão constantemente. Então é preciso nós colocarmos em prática de forma viva o perdão na nossa vida. E ele fala ainda que o trabalho infatigável, exatamente desta forma, que aquele que se comporta de forma fraterna vai se comportar trabalhando de forma infatigável, confiança que nunca se abate. Então aquele que aprendeu a se comportar de forma fraterna, ele terá aquela confiança constante e que não se abaterá jamais. A luz que jamais se apaga. Quando é que iremos conquistar esta condição de luz, conforme Jesus nos pede? Brilhe a vossa luz, essa luz que jamais se apagará. E ainda nós alcançaremos um dia a fonte do entendimento que não seca, a bondade que nunca descrê da providência divina. E é, sobretudo, e ele diz que aquele que se comporta de forma fraterna é, sobretudo, o amor incessante. É aquele amor em exercício, é aquele amor em movimento que não para jamais. E aí ele encerra aqui as reflexões dizendo o amor incessante, fazendo a vida fluir e frutificar. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós coloquemos em movimento essa energia que nós conhecemos com o nome de amor, fazendo a vida florir e frutificar em toda parte, em pensamentos, em palavras, em atitudes e em atos de renovação com o Senhor, que, aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza e, imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos, até o fim da permanência entre os homens. Então aqui André Luiz, neste último parágrafo,
nos traz aqui mais uma quantidade enorme de ensinamentos sobre essa necessidade de fazermos a vida florir e frutificar, nós usarmos corretamente o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos atos sempre direcionados para a renovação através dos ensinamentos e com os ensinamentos de Jesus em nossa vida, levando em consideração constantemente a simplicidade de Jesus que nasceu em uma manjedoura para se tornar aquele maior que já pisou a terra, conforme nós encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi aquele tipo mais perfeito, aquele ser maior, mais esclarecido que Deus enviou à terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E aí os espíritos amigos nos dizem Jesus. Então a resposta da questão 625 em relação ao guia e modelo da humanidade, que veio nos trazer de forma exemplificada os ensinamentos que nós precisávamos e que estamos ainda precisando e que iremos precisar ao longo dos nossos milênios que temos pela frente, dos milênios que temos pela frente, Jesus veio e exemplificou. É por isso que ele nos disse: eu sou o caminho que leva para a verdade e para a vida, que possamos trilhar este caminho seguindo as pegadas do Mestre de Nazaré. Paz aos nossos corações, muito obrigado a todos vocês. Mas antes de encerrarmos, André Luiz nos traz aqui uma notinha de rodapé nesta mensagem que diz o seguinte: saiba viver com todos, para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que aprendamos urgentemente a viver com todas as criaturas para que o orgulho não solape o nosso equilíbrio. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado pela presença. Recebam todos o meu abraço fraterno e de eterna gratidão pela companhia de vocês, pela caridade que constantemente vocês fazem em nos encontrarmos aqui nesta sala virtual para estudarmos juntos. Porque tenham certeza, todos vocês, que o mais necessitado de todos e de ouvir esses ensinamentos é este que vos fala. É por isso que nós nos encontramos aqui constantemente, falando e reprisando esses ensinamentos do Cristo para o nosso próprio aprendizado. Mas é preciso que nós caminhemos um pouco além e muito mais além disto, das reflexões, e coloquemos mãos à obra, executando na prática estes ensinamentos na nossa vida. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações.